Quando o vírus evolui, ele mata menos e dissemina mais. Isso ficou muito claro hoje, que a imunidade natural é a melhor imunidade que existe. Porque se você tem um conhecimento da vacina de febre amarela, que morre 1 a cada 25 mil, você sabe que você está correndo, mas não tem esses dados. Por isso que a vacina de febre amarela, ela não é indicada para vacinação em massa. Você vai vacinar 200 milhões de pessoas, vai morrer 1 a cada 25 mil. Então não compensa, você tem que analisar o indivíduo. Aliás, na vida é assim, o médico tem que individualizar o seu paciente antes de decidir. Eu nunca fui contra nem a favor de nada, eu fui o bom senso individualizando o meu paciente. A hora que você analisa esses fatos, eu não estou sendo contra nada, eu só estou analisando o custo-benefício. Nós não estamos em situação emergencial, os casos são muito leves, tem tratamento e recentemente eu não tenho que dar corticoide para ninguém porque ninguém está inflamado. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu voltei aqui para conversar com o Dr. Zeballos. Vamos falar dessa vacina ambivalente que a Anvisa liberou, que está na hora de tomar. É para tomar, não é para tomar? Vamos saber de uma vez se é para tomar ou não é para tomar? Olha ele aí, doutor Zeballos. Oi, poderosíssimo. Doutor Zeballos, como vai? Como vai você? Vou bem. Graças a Deus, a vida normalizou. Graças a Deus. Estou muito bem, trabalhando, atendendo. A gente despediu desse vírus, despedimos desse transtorno? Como eu já falei há alguns meses, nós estamos em níveis endêmicos e cada vez menor. Nós vamos ter pequenos surtos endêmicos cada vez menores e com uma variante mais fraca. Pelo menos é a regra que acontece quando um vírus evolui. Quando um vírus evolui, ele mata menos e dissemina mais. Isso não é uma regra, pode até ter uma exceção. Mas o fato é que hoje você tem apenas com muito pouco, tá certo? Eu atendi nesses 3 meses 54 pacientes, 44 pacientes, nesses últimos 3 meses, de janeiro até hoje. Nossa. E no auge da pandemia, a procura eram 150, a gente atendia 60, 50 num dia. Então, quer dizer, os números são menores. A variante ficou super agressiva. Não estamos numa situação emergencial. Eu quero que vocês olhem também, observem ao seu redor. Vocês têm que observar, lá atrás, no auge da Amazonense, todo mundo conhecia alguém que estava internado. Mas você não conhece. Então não adianta as pessoas, quando jogam alguns números, nós temos que voltar a pensar e ter um discernimento hoje de analisar. Porque você pega lá o National Institute of Health, com o Fauci, o Center of Disease Control, que tem aquela diretora lá que eu esqueci o nome. Aí você pega o Food and Drug Administration. Há uns 3 anos atrás, para mim, eles eram uma referência inabalável. Ótimo, é uma referência inabalável, mas quando começou com essa patologia nova, que eu estava vivendo na pele, vivi direto, peguei uma vez, peguei só depois da Omicron, depois de 2 anos, porque ela mudou muito e venceu a imunidade natural, mas foi muito leve. E isso ficou muito claro hoje, que a imunidade natural é a melhor imunidade que existe. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo hoje no Twitter uma jurista, uma promotora, perguntando se o diretor do Twitter era médico para questionar o que o médico formado em Harvard estava falando, dizendo que não era política, antes do Elon Musk assumir, dizendo que não era política, que a política deles era para proteger, então tirou, mas a pessoa nem médica era. Então, a hora que você vê isso, tirou porque o médico de Harvard falou que quem pegou a doença não precisava correr para se vacinar. Hoje isso é uma unanimidade. Os colegas que negam isso não estão se atualizando. E não precisava se atualizar, porque lá atrás, o que acontecia lá atrás? No livro de imunologia básica, existe células de memória, que hoje eu até dou alguns detalhes. É aquela que você pega a rubéola e não pega mais, é aquela que você pega hepatite A e não pega mais, é aquela que você desenvolve uma imunidade competente contra hepatite B, que nem todo mundo desenvolve, por isso que eu indico vacina para hepatite B.
a pessoa desenvolve memória. Isso aí é um conhecimento universal da natureza do sistema imunológico. Então, por exemplo, o que no Twitter estão questionando, estão agora apertando o Fauci, que era o todo-poderoso lá do NIH, estão apertando essas pessoas. Então, e a coisa vai ficar cada vez pior, perguntando por que você negou a imunidade celular. Então, para vocês terem uma ideia, aí começaram a sair os estudos. A Cochrane, que é uma instituição que não tem conflito de interesses, ela faz estudos meta-analíticos que, traduzindo para vocês, ela compila vários estudos e chega às conclusões, é o que tem de melhor na ciência, na medicina, baseada em evidência. Ela já mostrou em relação àquele polêmica das máscaras, já mostrou na imunidade natural, tem vários estudos com meta-análise. Então, hoje é uma unanimidade. E o que eu quero que as pessoas parem para pensar é por que quem estava administrando o Twitter, o que acontecia, qual era o interesse deles em negar a imunidade natural? Era uma coisa interessante, era porque tinha um projeto maior de vacinação. Eu não estou nem entrando no mérito se as vacinas funcionam ou não, estou entrando que existia, sim, um impulsionamento para isso. Então, a hora que você vê, isso, quando você fala em imunidade celular, lá atrás, quando eu falei aqui em algumas entrevistas, falei em outras emissoras, mas da imunologia básica. É que nem você negar a lei da gravidade. Agora saíram estudos mostrando que existe a lei da gravidade. A coisa chegou nesse nível de absurdo. E aí outra coisa que a gente fica pensando, eu quero que vocês reflitam, eu quero que os colegas também reflitam. Porque uma das vantagens que eu tive, para falar a verdade, eu sempre gostei de fazer pesquisa, fiz pesquisa lá nos Estados Unidos, mas nunca foi um grande publicador. Tenho alguns trabalhos publicados de antigamente, com a minha tese, etc. Mas eu optei por me dedicar ao paciente, por usar um método de diagnóstico, por ter vontade de curar. E isso me desenvolve um raciocínio. Eu tenho, por isso que eu entendi logo, no primeiro caso, o mecanismo da doença e já saímos tratando. Mas uma coisa que eu acho que eu fiquei assim, que foi bom, é que eu não me vinculei, mesmo defendendo doutorado e mestrado na Unifesp, eu não fiquei preso a determinados dogmas que vêm sendo trabalhados ao longo de 40 anos. Então, por exemplo, os estudos, e tem vários remédios, medicamentos que foram produzidos com estudos dos laboratórios, eu uso um monte, eu respeito muito, não é que eu sou contra laboratório farmacêutico, salvaram muito dos meus pacientes nesses 35 anos. Mas eu percebi, e lá nos Estados Unidos isso é muito mais forte, que tem ação judicial séria se há um questionamento que o profissional médico cometeu um erro, a ação lá é séria, chama lawsuit, é muito séria. E aí você vê que começou a ter um funico, vamos dizer, começaram a se aprisionar os médicos e ficarem presos só a guidelines que são regidos pelos estudos da medicina em evidência, alguns se replicam, outros não, mas quem paga esses estudos, por isso que tem o conflito de interesse, são as indústrias farmacêuticas. Então, o que você vê? Você vê, então, colegas que nunca questionaram a Organização Mundial de Saúde, que não questionam o NIH, que não questionam o Center of Disease Control, que não questionam o Food and Drug Administration, porque eram órgãos de um prestígio inabalável. Só que eu estou tratando, eu estou vendo o que está acontecendo. Aí eu vejo a tese de como foi criada o mecanismo dessa RNA mensageira. Aí você vê que ela produz a proteína tóxica para produzir anticorpos. Muito justo. Só que tem um detalhe. Se ele produz a proteína tóxica e causa doença, eu lá atrás, eu fiquei um pouco receoso e com a vivência que a gente tinha, que o índice de mortalidade baixíssimo em pessoas jovens e sadias, eu sugeri às pessoas jovens e sadias não correrem o risco, na época, desconhecidos de uma vacina. Foi uma postura olhando o meu paciente. E quem tinha 60 anos ou mais, naquela ocasião, quando tinha os vírus agressivos, que foram o vírus de Manaus, que é a P1, que é a variante gama, o que acontece? Não, eu dava porque se o idoso pegasse aquele vírus de Manaus, o risco de um desfecho ruim era muito grande. Então, nessa hora,
como tudo na vida, análise é individual. Você pesa o benefício, o risco dele pegar a doença ou o risco desconhecido na época, porque os estudos eram muito frescos, a vacina foi aprovada em caráter emergencial, isso ficou muito claro. Então, naquela época, sim, tinha uma emergência, mas ela só chegou já na Delta. E, às vezes, agora uma coisa que me chama atenção, Leila, é que tem muita especulação. E sabe o que me chama atenção? Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Qualquer remédio que você produz e você passou por todas as fases, você lança no mercado, eles fazem um acompanhamento de 1, 2, 3 anos desse medicamento depois que ele está no mercado. A gente não existe motivação para fazerem estudos de segmento em quem tomou 1, 2, 3, 4 doses da vacina. Eu quero que vocês perguntem a si mesmo por que isso não está ocorrendo, não fazendo um acompanhamento. Isso é muito fácil, você pega pilotos de avião que têm exames regulares, é só acompanhar eles que tomaram, ver se tem alguma alteração. Tem uns estudos no exército americano que mostram que tem umas alterações maior do que esperado. Mas toda vez, isso que eu quero que vocês entendam, que o buraco é bem mais embaixo. Toda vez que você começa a questionar algo que sai daquilo que é desejado, o que acontece? Você é excluído. Mas não tem problema nenhum, porque quando você faz o trabalho com carinho, com amor, com atenção e vai salvando gente, não consegue destruir. Mas eu quero que as pessoas parem para pensar o que está acontecendo. E vejam também por que hoje, na França, por que hoje no Reino Unido, porque na Flórida já faz tempo, porque na Dinamarca, eu quero que vocês pensem, eu não estou falando nada, eu quero que vocês raciocinem. Por que pararam com a obrigatoriedade de vacina? Por que vão segurar as vacinas? Vão pensar, talvez, em pessoas de risco com mais de 50 anos? Por que não estão exigindo mais? Eu quero que vocês vão lá, entrem e vejam os argumentos. É porque fica essa especulação. Então, pô, o cara morreu, será que foi a vacina? Pô, o cara está com herpes zoster, que eu estou vendo bastante, será que foi a vacina? Isso é péssimo também, porque é uma especulação, porque não tem os dados. Mas a culpa é de quem não está estudando e soltando os resultados. Uhum. Porque se você tem um conhecimento da vacina de febre amarela, que morre 1 a cada 25 mil, você sabe que você está correndo, mas não tem esses dados. Por isso que a vacina de febre amarela, ela não é indicada para vacinação em massa. Você vai vacinar 200 milhões de pessoas, vai morrer 1 a cada 25 mil. Então não compensa, você tem que analisar o indivíduo. Aliás, na vida é assim, o médico tem que individualizar o seu paciente antes de decidir. Porque muitas vezes, 2 pacientes diferentes com a mesma doença, o tratamento tem que ser diferente pela característica individual de cada um. Então, quer dizer, a hora que você vê que tem tudo isso, que vai explodir, muita coisa agora vai sair. Saiu hoje, ontem, saiu uma troca de mensagens entre os diretores do órgão de saúde da Anvisa inglesa, que eu esqueci, NHS, é National Health System, eu não sei se é isso, mas mostrando que havia, às vezes, no print dos WhatsApps, mostrando que havia uma geração de pânico mesmo, na época lá, para lockdown e tudo isso. Então, aquilo que a gente suspeitava lá atrás, começa agora, tem uma força contrária mostrando. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês, que eu sou muito a favor de vacina. Aliás, tem uma vacina que a Índia soltou, que essa deve ser maravilhosa, que põe as proteínas de vários vírus, várias proteínas do Covid, do corona, na mucosa, onde você estimula células T de memória, onde você estimula todas as proteínas, e pela primeira vez nós vamos ter uma vacina que causa memória. Porque o que tem demonstrado nos estudos
de imunidade cruzada, que eu já explico o que é isso, de vários coronavírus. Quem pegou alguns coronavírus, não esse da Covid, mas quem pegou, demonstrou que tinha uma imunidade que poderia servir para o SARS-CoV-2, que é o Covid-19. E sabe o que eles descobriram? Que os anticorpos para a proteína spike, que é esse que a gente produz com essas vacinas, ele não dá célula de memória. Que tem infecção e disseminação, a gente sabe, porque qualquer leigo viu o pessoal tomando 4 vacinas e pegando. Mas ele não produz células de memória. Quem produz células de memória é a proteína do núcleo. Imagina que o vírus tem um núcleo, e essa proteína do núcleo, chama núcleo plasmídio, ela sim gera imunidade celular de memória. Por isso, quem pegou a doença tem 18 meses, 2 anos, estou falando do mesmo vírus. Pode dar uma reinfecção, porque se o vírus mudar muito, ele engana. Eu demorei 2 anos para ter a segunda, mas é muito leve. Então, o que acontece? E foi demonstrado em algumas encefalites, eu quero que quem tomou vacina não fique preocupado, porque isso não acontece com todo mundo, eu não quero gerar pânico. Mas eu quero dizer que algumas encefalites que foram desencadeadas pela vacina, que é uma fatalidade que pode ocorrer e está descrito, quando eles olharam, às vezes tinha aquela dúvida, será que é porque ele teve Covid? Será porque ele teve a vacina? Bom, no cérebro só encontraram a proteína spike, então é ela que causa. Mas a proteína spike, não a do vírus selvagem, a proteína spike gerada pelo nosso RNA mensageiro. Como é que eles sabem que a encefalite foi isso? Porque viram que não havia proteína N, que é essa que eu estou falando, que só tem no vírus. A proteína N não é produzida na vacina. Então, moral da história, o que acontece? O que acontece? Ficou bem claro que existe o risco, aquele risco que a gente temia, porque lá atrás, eu expliquei no programa aqui, que na minha tese, o vírus, ele não era o principal é quando ele era quebrado e liberava as toxinas. Quando eu vi uma vacina, que eles pensaram, então, vamos supor que tem boa fé nisso tudo, eles pensaram em produzir anticorpos na proteína que está na crosta do vírus. Opa, deve funcionar mais. Mas quando a gente viu que essa proteína era que causava a toxicidade, por isso que eu fui cauteloso, tá certo? Só por isso que eu fui cauteloso. E tinha algo muito importante que eu quero falar para vocês. O Covid, a gente tratou a grande maioria em casa, dando corticoide na hora certa, via oral. Grande maioria. A selvagem respondia tudo, tanto que teve sucesso de parar, porque o trabalho em inglês, ele falava que isso era para dar para caso grave. Me chamou a atenção, porque se você entende o mecanismo da doença, ele já desenvolveu a resposta imunológica, você não precisa esperar inflamar para ficar grave. Você inibe no começo, por isso que nós tratamos em casa. Mas não fomos perseguidos com esse tratamento, porque o corticoide mostrou que funcionava, mas eles não sabiam que estava tratando todo mundo em casa. Se soubesse que estava tratando todo mundo em casa, talvez ele tivesse uma reação. Porque ficou muito claro para mim que não interessava ter uma solução medicamentosa. Hoje eu vi um vídeo de um colega lá nos Estados Unidos, que estão, coitado, estão pressionando lá o Fauci, dizendo que eles só ignoravam qualquer possibilidade de tratamento, porque se tivesse algum tipo de tratamento com alguma eficácia, não entraria no critério emergencial. Então, por isso que agora eu entendo que, poxa, eu falando para os 4 cantos, a Marina Bucaro veio lá com o protocolo de Madrid, falando os vários cantos, falando o Brasil inteiro, todo mundo tratando. Publiquei um trabalho na Health e o pessoal ignorou. O pessoal ignorou o tratamento. Então, vamos lá. Você quer saber, por exemplo, da bivalente? Vou falar com a história... Não, mas eu antes quero saber uma coisa. Você acompanhou, naturalmente, você lê todos os artigos, a quantidade de efeitos colaterais que a própria indústria farmacêutica admite hoje. Sim, lógico que eu acompanhei. Agora você tem que ver, eu sabe como é que eu sou. Tem lá os efeitos colaterais e tem o que a gente observa. Eu estou com a sensação, isso é no ar, que estou vendo algumas doenças que eu não via com tanta frequência. Herpes zoster, derrames, morte súbita, a gente está vendo. Mas eu não quero aqui especular enquanto não tiverem números claros. Pois é, mas é muito suspeito que não estejam fazendo estudos para isso, né? É isso que me chama a atenção. Existe uma repressão para isso. Eu vejo o John Campbell,
ele fala, é muito esquisito. Se eles mostrassem o que está acontecendo, eu acabaria com essas especulações. E olha que interessante, as plataformas da Big Tech, elas realmente restringem mesmo quando vai um pouquinho. Tem um critério que você não pode ser contra o que está programado. Então, quer dizer, graças a Deus, eu nunca fui contra nem a favor de nada. Eu fui o bom senso, individualizando o meu paciente. Então, você pergunta para mim, como é que é feita essa vacina bivalente? Eu fiz um artigo, eu fiz um vídeo lá atrás, em setembro de 2022, quando o Biden, que eu vi isso num vídeo do John Campbell, e é verdade, o Biden comprou 170 milhões de doses da bivalente para os americanos. Aí ele me contou como foram que saíram esses resultados. Esses resultados saíram em 8 camundongos, eles injetaram a vacina em 8 camundongos e produziram anticorpos anti-spike. Qual a diferença da bivalente para a anterior? Que essa daí ela tem a proteína spike da selvagem chinesa, da de Wuhan, e tem proteínas spike da BA5 e BA4, que são ômicrons, que a gente já falou aqui que é imunizar todo mundo e não deu outra. Pô, tá? Depois eu explico como é que funciona a imunidade natural. Mas sabe qual é o problema? Primeiro, tem algumas críticas construtivas que eu vou fazer. Primeiro, você não sabe se você bota uma proteína diferente, qual é o grau de toxicidade se você não faz estudo em humanos. Aí, depois de setembro, eles já tiveram uma evolução em humanos e viu que produz que dá uma proteção 30%. Só que a proteção que eles falam é que de níveis de anticorpos anti-spike. Pelo que a gente aprendeu, o anticorpo anti-spike não protege, porque ele não causa nem memória. Tanto é que depois de 4 semanas, e o estudo não vai mais além disso, 4 semanas, um mês, toma uma vacina, um mês, cai para 6% a produção de anticorpos, que eu não posso dizer que é eficaz. Então, quando eles falam, a proteína é eficaz em 30%, peraí, mas é eficaz porque vocês viram a imunidade, ele pegou, você tem estudo dizendo que fica mais fraco, o que é vamos dizer, algo redundante você deixar uma Ômicron mais fraca. Quer dizer, será que vai? Mas deixa mais fraca. Tem estudo randomizado? Não tem. Aí eu fiz esse vídeo em setembro, aí uma mídia pegou alguns trechos e falou que eu falei, né, que não tinha sentido, foi em atos camundongos, alegando que o que eu falei podia induzir ao erro na interpretação dessa vacina. Aí chamaram um colega na entrevista, dizendo, não, é muito comum você não precisar fazer tratamentos quando a vacina já é muito bem conhecida. Você pode, que nem na de gripe, você pode passar para uma outra vacina. Não, porque eles estão botando uma coisa nova, não é o vírus do gripe. Então, quer dizer, e aí, tá lá aquela história negacionista, ele foi, o doutor Zeballos foi considerado um negacionista. Pô, trabalhei para burro nessa pandemia, eu sei o que é você arregaçar as mangas e depois ficar ouvindo crítica de quem nunca viu um paciente. Arregacei muito as mangas, com carinho de sempre, que eu sempre fui com meus pacientes. Só teve um problema, como a gente acertou muito, eu fiquei muito exposto, e aí, cara... Apanhou mais. Mas não tem problema. Olha, a hora que eu durmo, estou tranquilo, estou de bem com a vida, estou feliz. Então, voltando para bivalente. Então, esse argumento de que em 8 camundongos, o John Campbell, que é um inglês, é um biomédico, ele falou, mas eu nunca vi o FDA, em toque de caixa, liberar uma vacina. E agora a gente vê esses números. E agora a gente vê que a produção de anticorpos contra o spike não resolve. E quer mais uma? Quer saber mais uma? Boletim da Fiocruz. A Ômicron que está na bivalente, acabou aqui, não tem mais. Cadê? Como é que você vai? Aí você vai colocar um RNA mensageiro para produzir 2 toxinas. A toxina da Ômicron é menor, ótimo. Vai produzir 2 toxinas e a pessoa vai correr um risco que não precisaria correr. Eu tratei um senhor de 100 anos, só internei porque ele pegou uma pneumonia bacteriana, 3 dias no hospital e saiu, mas aquele terror da lesão pulmonar não ocorreu. Tem outro em casa, uma senhora de 95 anos, porque os casos estão muito leves. Eu ainda sou muito zeloso e no 5º dia de sintoma, eu gosto de ver como está o dímero D, porque pode aumentar o risco de você desenvolver complicações da coagulação
e não custa nada dar uma aspirinazinha para essa turma, para deixar o sangue com menos capacidade de agregação plaquetária, que seria menos viscoso. Então, o que acontece? A hora que você analisa esses fatos, eu não estou sendo contra nada, eu só estou analisando o custo-benefício. Nós não estamos em situação emergencial, os casos são muito leves, tem tratamento e recentemente eu não tenho que dar corticoide para ninguém, porque ninguém está inflamado. E é muito pouco, porque, por exemplo, hoje não teve nenhum. Agora, você pega de janeiro até hoje, só vi 44 casos, e eu via 50 num dia. É óbvio que nós estamos numa outra situação. E numa outra situação, em outras situações, em outras circunstâncias, a gente quer outras soluções. Aliás, aquela entrevista que eu fiz com vocês, tudo que eu falei deu certo, viu? Aconteceu, viu? Agora, de qualquer forma, o meu objetivo, o meu compromisso nunca foi com o acerto. Porque se eu errar, você primeiro fala, olha, estava errado, eu acho que é importante isso, porque agora saiu um estudo na Cochrane. Por quê? Porque meu compromisso não é com acerto, meu compromisso é com o paciente. Só que tinha muita narrativa sem embasamento, então a gente acertou, porque a gente via que não procedia. Deixa eu contar uma coisa. Você acha que essa vacina que está sendo agora dada faz sentido? Não faz, né? Vamos lá, custo-benefício. Eu não vejo no presente momento, na condição atual, você colocar um risco desconhecido, que é uma vacina nova, e já com os riscos conhecidos da vacina anterior. Eu vou falar uma coisa para vocês pensarem aqui, tá? Vamos lá. O objetivo dessa vacina, no final, foi produzir anticorpos contra spike. Ponto. Hoje, talvez eles não sabiam antes, talvez entenderam que poderia ser melhor produzir anticorpos com essa spike. Hoje a gente sabe que os anticorpos contra spike não levam à imunidade de memória. Mas tudo, o objetivo foi esse. Aí você olha como foi a tecnologia. Você põe aqui no teu músculo deltoide uma nanopartícula que é com gordura para circular, com a informação para produzir a proteína spike, que sabidamente é uma proteína importante na geração da doença e da inflamação. Ela é um pouco diferente, ela inflama menos, ela é um pouco diferente. Aí você injeta, só que em vez de ficar só aqui no músculo, como eram as outras, ela circula para tudo que é canto. E hoje está em um estudo na Dinamarca mostrando que foi encontrado em 9% das pessoas pelo menos até 28 dias. Então a gente não sabe a circulação. Pode ser que não aconteça nada, que não faz mal nenhum, mas fica lá circulando. Muito justo. Então, a gente produz anticorpos contra spike, que hoje a gente sabe que não causa memória. E hoje a gente sabe que não protege nem contra disseminação e infecção. Aí não precisa nem ser médico, meus amigos. É só olhar para o lado, quem quiser ver. Quantas pessoas você conhece que tomaram vacina e que pegaram infecção? Muito justo, todo mundo. Aí o que acontece? Essa vacina ela tem que ser armazenada a menos 70 graus Celsius. Então a logística do transporte dessa vacina requer muitos detalhes de cuidado com a temperatura e conservação. Essa que está sendo dada aqui no Brasil? A mensageiro, desde o começo. Todas elas, Moderna, Pfizer e essa bivalente, ela tem que ser conservada a menos 70 graus. Porque escolheram essa nova tecnologia. Imagine isso em Manaus, como é que vai ser essa logística. Meu Deus, no Rio de Janeiro está fazendo 48 graus. Agora, eu passo que eles tomem todos os cuidados, vamos imaginar que sim, tá? Que eles tomem todos os cuidados. Eu pergunto, se o objetivo final é produzir anticorpos contra spike, por que você não botou a proteína, criou uma vacina com recombinante, que você seleciona as proteínas, bota numa substância e só fica aqui no ombro a proteína e ela vai produzir o spike. Ou seja, o objetivo seria o mesmo de produzir a spike. Aí, e não circula, não vai para o coração do adolescente que reage demais, não vai para o cérebro causar encefalite. Não é dizer que as pessoas vão ter isso, mas é mais do que a gente imaginava. E quer ver outro detalhe? Você pode conservar essa vacina a 4 graus Celsius, que a logística era muito melhor. Então, eu quero que alguém me responda, vocês pensem, por que eles resolveram trocar lâmpada virando a escada? Qual foi o propósito? Você está entendendo? Então, a hora que a gente vê... Aí eu ouvi um argumento, que eu não sou... Eu vejo o que é correto. Dizendo que na SARS-CoV-1,
eles fizeram uma vacina parecida e causou muita inflamação. Mas a gente causou muita inflamação na SARS-CoV-1 porque era outra proteína. Eles poderiam fazer essa proteína menos inflamatória e injetar. Mas isso é só para a gente pensar, para a gente entender e questionar. E por que que hoje, por exemplo, estão insistindo, já que nós não estamos em situação emergencial? Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe essas viroses que aconteceram aqui agora recentemente? Como o vírus mudou, que é a Kraken, né? O vírus mudou, que é a Kraken, ele, às vezes, ele escapa do teste esses de farmácia. Então, a pessoa vai, gripe, coriza, dor de garganta, que é o sintoma da Covid atual, faz o teste negativo, faz assim, ufa, não é Covid. E mas tudo bem, evolui de uma maneira satisfatória, melhor do que H1N1, melhor do que aqueles bichos mais graves. E aí você fala, bom, e agora para os pacientes de alto risco de Covid? O que eu estou vendo hoje? Eu não estou vendo gente sadia, mas que seja idoso, mais de alto risco, porque o risco não está alto e a incidência é muito baixa. Então, fica difícil você indicar. E outra coisa, às vezes as pessoas têm doença, comorbidade, a gente dava vacina nessas pessoas de alto risco para protegê-las, mas a gente acabou descobrindo com o tempo que isso não fez diferença. Agora, eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu tive fraquinho porque eu peguei a vacina, porque eu tomei a vacina. E lá atrás, na Delta, isso é especulação. Talvez tenha ajudado lá atrás. Mas eu não vi diferença, mesmo na época da Delta, e a gente teve um espaço amostral grande, na evolução quando era a Ômicron. Quando era a Ômicron, evoluía bem com ou sem vacina. A maioria era vacinada. Então, eu não posso dizer que foi porque melhorou tomando a vacina. E lá na época da Delta, eu via pessoas com 3, 4 vacinas que estavam me dando um trabalho, que estavam de oxigênio. Via pessoas com vacina, sem vacina, que também me davam trabalho. Então, quer dizer, eu não via como isso um fato determinante. Agora, eu quero que todos vocês pensem, tomem uma respiração profunda, eu vou explicar um negócio aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Em Wuhan, no primeiro surto, que foi em 2020, a gente viu um comportamento da curva com começo, meio e fim. Como é toda a pandemia, como é na história da humanidade, quando se desenvolve a imunidade natural. Aí fez assim, muito justo. A única vez que eu vi que não fez assim foi quando estava no Pará subindo assim, a gente entrou com aquele tratamento que foi uma sorte, uma coisa de Deus, lógico, é baseado em raciocínio, mas a gente entrou, aí você vê a curva fazer assim, cai. Eu quero que vocês saibam, estatisticamente, toda vez que existe um fator de intervenção, seja um tratamento, seja uma vacina, você tem que ver uma mudança no comportamento de uma epidemia. Bom, na Amazonense foi igual. Estava começando a dar vacina, mas eu vi o pessoal com Coronavac pegando e paciência, não podia dizer, não tem estudo. Mas teve começo, meio e fim, e morreram mais gente e durou um pouco mais, mas morreu mais gente. Não porque, não posso falar que a vacina fez morrer mais gente, é porque a variante era mais agressiva. Quando você está diante de um fenômeno, você tem que analisar as variáveis importantes que estão em jogo. Então, era muito agressiva, assim como foi a Alfa lá no Reino Unido, e demonstrou que teve começo, meio e fim, mas sem o interventor. A hora que chegou a Delta, estava todo mundo, a grande maioria, vacinado. Gibraltar, Israel, explodiram os números de casos. Aqui no Brasil, não. Mas já tínhamos gente tomando vacina. Eu pergunto, Gibraltar, o país mais vacinado, o Reino Unido, o país mais vacinado com a Delta, o Brasil já tinha uns 70% de vacinação, eu teria que ter visto uma curva assim, mas com muito menos casos, ou uma curva menor e com menos duração. A gente não viu isso em Gibraltar, não vimos isso no Reino Unido, e no Brasil a gente teve isso. Aí eu pergunto, por que a vacina não segurou no Reino Unido e não segurou no Japão? E aqui nós tivemos menos números de casos. Internei alguns, mas eram muito menos. A minha ideia foi que a amazonense, que fez uma ração aqui no Brasil, isso é uma tese também, ela imunizou mais para a Delta, porque lá na Inglaterra
e lá em Singapura, e lá em Gibraltar, e lá em Israel, eles não tiveram amazonense. Então, se olha só como você tem que pensar. Se você vê um comportamento diferente da Delta no Brasil, que foi único, não teve grandes casos, o pessoal que previu errou muito, todo mundo errou porque não pensou. Mas aí o que acontece? Você vê que teve poucos. Qual é a diferença, o fator diferencial do Brasil com os outros países? Foi a cepa agressiva anterior. Por isso que eu deduzi isso, eu levantei a tese, inclusive, no programa lá no Direto ao Ponto. Que a minha hipótese era que nós passamos para o amazonense, que talvez tenha gerado uma imunidade melhor do que os gringos que passaram pela alfa. Isso é raciocínio. Agora, foi isso? Não sei. O pessoal fala, foi a vacina. Tá bom. Aí na Ômicron. A Ômicron não dava bola para nada. Inclusive, aumentou o índice de reinfecção, que era baixinho, né? Coisa para 40%. Eu peguei de novo. A Ômicron fez assim. Eu peguei outra vez também, mas fraquinha. Claro, porque você tinha uma imunidade cruzada, dona Helena. Então, o que acontece? A Ômicron explodiu o número de casos, mas não teve uma equivalência com o número de hospitalizações, como eram as outras mais agressivas. E foi imunizando as pessoas. Então, a Ômicron veio de 21 para 22. E ela era pouco agressiva porque a proteína dela mudou muito, a proteína tóxica. Por isso que essa vacina pode ter menos efeitos colaterais por conta da Ômicron, que está lá, que tem menos quantidade. E aí, o que acontece? A bivalente me refiro. O que acontece? A gente viu a Ômicron e não houve uma intervenção de vacina, como o pessoal fala. A doença teve começo, meio e fim. E foi acabar tem uns 6 meses, eu acho. Não é que acabou, ficou endêmico. Mas essa vacina que estão dando agora, que estão dando sobretudo aqui no Brasil, né? Tem que falar. Estão disponibilizando aqui no Brasil, porque no mundo inteiro só o americano que está empurrando. E o americano dá vale gift de $70 no Natal para vacinarem as crianças. Dá vale gift. E um casal que eu conheço, amigo meu, que eu gosto muito, aliás, são parentes, eu gosto demais. Eles estavam lá nos Estados Unidos, viram que a bivalente era de graça, tomaram. Eles gostam de mim, mas eles não me ouvem muito. Mas eles tomaram. Aí o que acontece? Lá é de graça. E lá, eu nunca me esqueço, os estrangeiros chegavam, vamos vacinar. Dava cerveja, passagem de avião, etc. Isso chamou a atenção também. Agora, para dar para a criança essa bivalente, que a gente sabe que o índice de fatalidade é quase zero, mesmo que as pessoas, já vi você entrevistando colegas que eu gosto, são brilhantes, dizendo é só entrar lá no hospital tal, só que eu converso com o Francisco Cardoso, que está lá no hospital tal. E ele não vê isso com as crianças. Então, você fez uma live com ele ontem, né? Eu fiz com o Francisco, foi um sucesso. Nossa, quase 5.000 pessoas ao vivo, manter o patamar 4.500. Mas é que o Francisco, ele está trabalhando, ele responde as dúvidas e as perguntas, e ele responde com determinação, e ele não é tão vaselina que nem eu assim, e ele vai respondendo. Ele vai respondendo, aí a galera e começa a encher, aí ele anunciou a live. Aí eu fiz pelo meu Instagram, eu não imaginei que tinha tanta gente, mas a gente fez um balanço, por exemplo. A gente fez um balanço do que a gente via, que entrou inclusive numa esfera dos órgãos de saúde que perderam a credibilidade lá. Outra coisa que foi feio, mas agora eu tenho que dar palmatória, que a Anvisa tomou uma atitude de bom senso. Mas eu tinha vergonha, se eu fosse da Anvisa, ela deixar a galera no carnaval e na hora de voltar do Rio, levar máscara. Mas eles sabiam disso. Eu não sei, acho que quando é um órgão assim, a burocracia, eu não sei porquê, mas... Mas eu fui para o Rio no carnaval, não fui para o carnaval, mas eu fui para Búzios, mas eu peguei um avião para o Rio. Todo mundo de máscara. Eu chegava na rua, 1 milhão de pessoas no bloco, sem máscara. Aí eu peguei avião anteontem, quando eu cheguei a São Paulo, o speech da comissária era esse. Usem as máscaras durante todo o voo, não sei o que. Eu falei para ela, mas já caiu isso, a Anvisa já falou que não precisa mais. Ela falou, mas a gente não recebeu essa ordem ainda. Então ela continua falando dentro do avião
para você continuar de máscara o voo inteiro, entendeu? Não, a gente E tem gente de máscara. Não, sim, mas aí eu não posso culpar essas pessoas que usam máscara hoje. Quando vem aqui eu explico, tento explicar, mas eu sou a favor tudo da liberdade de cada um. Não tem indicação máscara. O estudo da Cochrane, que é o máximo top em evidência, mostrou que não faz diferença nos ambientes sociais. Talvez no ambiente hospitalar, né, vamos dizer, se você estiver gripado, vale a pena usar para não passar mas mesmo assim, nas gripes não mostrou grande proteção. Mas protege contra as bactérias, etc. Mas isso ficou muito claro. Isso ficou muito claro. E eu tenho o Loyola, uma vez, ele falava, olha, eu não acho uma bobagem isso, porque a malha... Aí começam as explicações por que não funciona. Ou porque o pessoal abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta. Hoje eu fiz um vídeo no meu Instagram que eu apontei os absurdos da pandemia. Maior absurdo da pandemia, passaporte sanitário. E me chamaram de arrogante quando eu falei isso em outubro de 2021, porque eu estava questionando a Organização Mundial de Saúde. Poxa, eu estou questionando a Organização Mundial de Saúde, eu estou trabalhando, todo mundo vacinado pegando, que proteção é essa que eu vou transferir para a humanidade, para a sociedade? Qual é a proteção que eu estou dando? Então, absurdo número 1, passaporte sanitário. O maior absurdo que eu vi, e uma coisa que era óbvia, todo mundo sabia, foi tirar um surfista do mar e quebrou a prancha dele, o cara ao ar livre, sem ninguém, surfando. Como é que esse cara vai pegar? E ao ar livre com ultravioleta, a gente já sabe que não tem sentido faz tempo. Então esse foi o outro absurdo. Terceiro absurdo, máscara. Entra no avião, lanchinho, abaixa, aí sobe, aí desce, aí abaixa. E aí a gente vê, e uma vez eu estava no supermercado, vendo todo mundo de máscara, aí é uma intuição que também não podia sair falando, porque eu não tinha certeza. Mas eu falei, nossa, acho que nós estamos fazendo papel de trouxa. Pensei assim comigo, mas guardei aquilo para mim, depois o tempo mostrou. Você tem que tomar cuidado quando você fala, porque as pessoas são muito direcionadas. Então hoje, nessa live aqui, eu quero que vocês entendam que nós não estamos em estado emergencial. Os anticorpos contra spike deixam muito a desejar em relação à proteção, disseminação e infecção. Se por acaso eles deixam o vírus mais fraco, não existe um estudo ainda, isso é uma especulação, porque o pessoal fala, acabou a pandemia graças à vacina. Vamos fazer um histórico e ver como as pandemias cursam. Você não vê uma intervenção de um fator, por isso que eu questiono, até que sai um estudo que mostra que o que reduziu, mas tem que explicar direitinho, porque mostrar que tem criança morrendo, você vai lá ver, tem uma criança com 3 comorbidades, eles já consideram que são 3 crianças. Então, ela não morreu do Covid, ela morreu porque ela já tinha uma leucemia, ela morreu porque ela já tinha outras situações. Porque a gente via... Aí que está, eu estou vendo, você tem que observar. A ciência da observação é espetacular. É ela que você observa e fala, será que isso acontece? Então, vamos desenvolver um estudo com ciência de muita qualidade de evidência, que começa com os estudos randomizados e depois com as meta-análises. Então, quer dizer... A hora que você vê isso, você vê que, infelizmente, a administração mundial deixou muito a desejar e os líderes dessas instituições estão sendo muito pressionados porque existem suspeitas que o número de mortes por todas as causas que está aumentando no mundo tem um fator associado e o pessoal está bravo que ninguém investiga. Então é isso. Se tiver esses absurdos todos, imunidade natural, outro absurdo. Então, na sua opinião, quem já teve Covid tem imunidade natural, não tem sentido tomar essa vacina? É a melhor imunidade natural que existe e não tem sentido, porque a imunidade natural já tem estudo compilado, mostrando que deixa a doença mais fraca. Bom, eu peguei a selvagem, como eu ia no hospital com a máscara no pescoço, abraçava, beijava, porque eu tenho conhecimento. Não é porque eu sou irresponsável. Eu fiz uma tese de doutorado de imunologia, a gente conhece. Só peguei depois da ONU que foi mudando. Chega uma hora que ela enganou, mas agora estou imune a essa crânio que eu tenho certeza que não vou pegar, porque eu já entrei em contato com uns 3, 4 aqui e estou disposto. Mas tem uma agora, tem uma variante nesse momento? Tem, mas é muito leve. Como é que é a XBB 1.5, que é a Cranky, que eu já sei como ela se comporta. Sabe por quê? Porque quando você está afim de resolver o problema, você
tira água de pedra. Fiz amizade com um médico da linha de frente da África do Sul, com o Peter McCullough, que hoje é a maior referência porque ele publica muito de Covid nos Estados Unidos, com o Dr. Macmillan, que é do Reino Unido, tanto que a gente fazia reuniões, e nessas reuniões via Zoom, eu até dava, olha, eu acho que o corticoide é assim por causa disso, a gente aprendeu muito, mas demos as nossas orientações, que a gente tinha experiência para dividir. E a gente já sabe que essa Kraken é menos agressiva ainda. É coriza e dor de garganta. Ah, poxa, não é bem assim, eu fiquei com uma baita gripe. Pode ser que algumas pessoas fiquem um pouco mais fortes, mas, assim, em termos de dar aquela asfixia e inflamar pulmão, isso não acontece. Em termos de formar trombo, eu ainda estou sendo cauteloso, mas eu não estou vendo tanto. Então, quer dizer, por isso que eu mando no 5º dia a pessoa pesquisar alguns parâmetros de coagulação. Então, se a pessoa tomou a vacina, se a pessoa teve a doença, não tem sentido se vacinar agora. Isso é um. 2, quem quiser questionar o que eu estou falando, médico, tudo questione, tá? Mas a variante que está disponibilizada no Brasil, numa situação endêmica não emergencial, não está nessa vacina. Ah, mas não pode dar imunidade cruzada? Se você pegou a doença, já tem, tá? Ah, mas você acha que não vai deixar a doença mais fraca? Eu lido com a doença dia a dia. Eu vi que é uma variante agressiva muito grave e estou vendo essa de hoje. E por que os surtinhos são menores? Porque as pessoas desenvolveram essa imunidade cruzada, que é como funciona na história da humanidade. Elas venceram todas essas viroses. Então, eu não vejo indicação da bivalente. E aí, eu quero deixar uma coisa para vocês muito importante. Eu acho que debater ideias é muito salutar sempre. Mas eu estou vendo que vem alguns pacientes que vai no cardiologista tal, no fulano tal. O cara começa a descer além em mim por eu ser negacionista. Então, se chamou de negacionista, não está debatendo ideias. Botou isso na cabeça. E pessoas, gente boa, mas sabe o que acontece? Eles estão vinculados às diretrizes das sociedades. E as sociedades, eu vou falar, eles sabem disso, têm conflito de interesse, sim. Então, a gente sabe o que está acontecendo. Estou tranquilo, não estou vendo, não tem mais caso internado de Covid faz E a tempo. gente vai ter que conviver com esse Covid o resto da vida, né? Mas cada vez menos. Sim. Eu e você convivemos e não faz diferença, a gente já pegou a doença. Sim, vai ser mais fraca, mas ela vai continuar aí. E a vacina de gripe está chegando a hora. Técnicos, que eu não sei quantos anos vão demorar, mas muito pequeno. E aí um dia a gente alcança rebanho. E agora, daqui a 15 dias, 20 dias, vai estar no ar a vacina de gripe, né? Tudo bem, as pessoas de alto risco tomem vacina de gripe. O que é alto risco? Que pode desenvolver pneumonia, que tem sinusite de repetição, o jovem, então tome. Mas a gente sabe que a vacina de gripe também, ela não é aquela eficácia maravilhosa. Tanto é que antes mesmo da Covid, as pessoas falam, pô, nunca tomei vacina de gripe. Tomei, estou pegando uma gripe atrás da outra. Que eles atribuíram que a vacina de gripe é 100% eficaz. E tem outro que fala, não, tomei a vacina de gripe, nunca mais tive nada. Então, quer dizer, isso não é assim que você percebe como se comporta um fenômeno. Você percebe quando se comporta um fenômeno, quando você analisa o maior número de variáveis possíveis, e aí você chega às conclusões. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então, quem está assistindo a gente, eu quero que faça uma pergunta para o médico que indicar a bivalente, o que ele acha da imunidade natural, porque hoje é um consenso. Então, as pessoas que tiveram a doença, pelo menos essas não precisam correr o risco. Pergunta para o seu médico, o que você acha da imunidade natural? Que se é um médico atualizado, ele vai ver que não tem sentido. E no mais é se cuidar, se pegar, né? Não, se pegar, vamos supor que pegue, se pegar, liga para o médico. Liga para o médico que, se for o Covid mesmo, que às vezes não pega,
liga para o médico, que ele orienta e fica olhando de perto. Inflamou, que eu acho que é raro, não estou vendo, mas eu não posso garantir, tem tratamento. E ó, faz tempo que tem tratamento. Desde a nossa live de abril. Faz muito tempo, de abril de 2020. Fazer um ano, hein? Não, Abril, vai fazer três. Vai fazer 3 anos, caramba. É. 21, 22, 23, 3 anos. Você está sempre na vanguarda, Lidinha. Está 3 anos na frente da galera. Eu dou sorte de te entrevistar, é só isso. Imagina. Ah, Zeballos. Então, olha, valeu, hein? Se eu tiver alguma pergunta, mas é isso. É isso. É importante entender por que aconteceu tanta ignorar a imunidade, ignoraram tratamento. Isso eu quero que vocês entendam que tem uma coisa em jogo e o que me chamou a atenção é que as Big Techs têm uma participação importante, mas isso está mudando um pouco. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada, tá? Mas um carinho enorme pela família inteira, você sabe disso. Sim. Beijo. Muito obrigada. Um beijo grande. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.